E aí, pessoal, tudo bem? O vídeo O Aborto Espontâneo que contém no nosso canal me emociona constantemente quando eu vejo perguntas de mamães que perderam espontaneamente os seus bebês diante da gestação. Os motivos pelo qual acontece isso, os diagnósticos, chamados diagnósticos pelo lado do corpo físico, pelo lado material, os médicos nos colocam N condições de diagnósticos, né? Uma hora a gestação se conduz, o embrião, né? Se conduz num lugar errado, outra hora por causa de uma ineficiência no aparelho reprodutor feminino, enfim, N condições de diagnósticos, N situações, que está vinculado muitas vezes aos procedimentos naturais que nós colocamos dentro do nosso corpo físico. Nós somos espíritos imperfeitos, portanto, a nossa forma de ver o sexo ainda é de uma maneira imperfeita. E muitas vezes as nossas vontades, os nossos fetiches, as nossas formas de fazer sexo, muitas vezes ocasiona danos no percurso da vida. Homens em ejaculação precoce, homens com problemas de ereções, homens com problemas de fertilidade, mulheres com problemas de fertilidade, mulheres com problemas de óvulos, menstruação em época diferente, ciclo menstrual inadequado, N condições, N situações que nos envolvem mediante as diversas, como é que eu digo? Mediante as diversas situações existentes em nós. Eu queria dizer às mamães que não houve, não é um motivo, né, de culpa de ninguém. Muito pelo contrário. Na espiritualidade existem muitas necessidades diversas com espíritos diversos. Espíritos de corações endurecidos, espíritos amargos, espíritos que não querem encarnar de jeito nenhum, querem continuar na condição de sofrimento que estão, espíritos que não são extremamente ignorantes, zombeteiros, espíritos que são, enfim, olha, a necessidade ainda é diversa, ok? E o que muito a espiritualidade faz? Aproveita as nossas deficiências ocasionadas por nós mesmos ou por atos do passado que estão registrados no nosso perispírito e vêm vinculados a muitas mães que não conseguem engravidar por causa desta condição, ou de ações que foram adquiridas durante o percurso da vida que ocasionaram a não possibilidade de gerar um bebê, e isso está vinculado a uma naturalidade do nosso momento de evolução. Queria que você, mamãe, que você, papai, que perdeu o seu filho de uma ordem natural, um aborto natural, isso aconteceu não por uma deficiência ou por uma má organização da espiritualidade para conosco. Eu digo isso porque, por exemplo, no canal as mamães deixam os seus recados nos vídeos, né? Fazem a sua pergunta. Por exemplo, como a Grimalda. A Grimalda me chamou muita atenção porque ela falou assim... Grimalda Aparecida Rodrigues, né? Ela falou assim: olá, tive um filho com síndrome de Down, ele nasceu e com 7 meses ele faleceu. Então engravidei novamente, mas acabei perdendo meu bebê. Por que não consigo ser mãe? Me ajuda, pois, por favor, tenho medo de engravidar de novo e perder novamente. Eu queria dizer para você, Grimalda, e assim servir a resposta também para outras mamães, que você foi mãe de um espírito por 7 foi mãe de um espírito por 7 meses, ok? O aborto, ele tem finalidades diferentes para nós que ainda precisamos entender e estudar muito as relações tidas como espirituais, ok? O que acontece com os espíritos que são endurecidos, que são amargos,
que não querem encarnar. Às vezes eles precisam sentir o impacto, a emoção do amor, do aconchego, a energia grosseira que nós temos, uma energia material, grosseira que eu digo, uma energia material, para eles acordarem de uma inércia de muito tempo no sofrimento em que eles estão, ok? Isso não é culpa da mamãe, muito pelo contrário, a espiritualidade se organiza para que a utilidade aconteça. E aí você fala assim, eu tenho medo de tentar engravidar novamente e perder novamente. Não houve uma perda. Eu queria que você entendesse, eu sei que é muito difícil, principalmente para pessoas que às vezes não se aprofundam, mas que deveria se aprofundar cada vez mais no estudo do Espiritismo. É muito difícil entender que nós não somos proprietários dos nossos filhos. Antes de serem os nossos filhos, são espíritos, filhos de Deus. Nós somos milenares, ok? E as necessidades são diversas. O que acontece com a mamãe aqui? Que nem a Evelyn Lima. A Evelyn Lima também me emocionou muito, né? Quando ela fala assim, olá, é sobre os casos em que o aborto espontâneo acontece, porque o espírito desiste da encarnação. Você poderia explicar um pouquinho sobre esses casos? Estou passando por isso no momento. Me foi revelado que o motivo foi esse. E estou questionando internamente como o plano espiritual, que é tão organizado, permite uma pessoa encarnada passar por uma dor tão grande devido à incerteza de um espírito. Antes de acontecer a gravidez, é tudo planejado no plano espiritual? Como é permitido iniciar a gravidez se o espírito tem chances de ter dúvidas? Muitas vezes, como eu estava dizendo, minha querida Evelyn Lima, muitas vezes, né, o espírito, não é que ele desiste, ele foi colocado nesta condição, existe um problema físico com você. Você tem dentro de você a bondade de querer ser mãe. Mas não, devido ao seu problema físico, não tem essa condição ainda. A espiritualidade vê os seus desejos através das suas relações sexuais com o seu companheiro, e aí automaticamente o que acontece? Você serve de, eu diria, enfermeira para Jesus. Por quê? Espíritos, como eu disse, endurecidos, amargos, que muitas vezes não querem a condição de estar encarnados, preferem estar livre, numa condição de sofrimento, mas ainda tem o quê? O seu livre-arbítrio de escolha. Muitas vezes recebe o calor da sua energia saborosa de amor, do seu companheiro, da sua família de um modo geral, e eles sentem o quanto que isso é bom, porque estão há muito tempo num estado de sofrimento degradante, numa condição extremamente difícil, perdem as motivações, não acreditam mais no amor, não acreditam mais em sentimentos saborosos, como é o sentimento de família, o sentimento de estar juntos, de outros que te recebem bem. As necessidades são diversas. Eu queria dizer para você que você não perdeu, você teve uma chance, você como outras mães, com esse exercício de sentir o aborto espontâneo, né? Não houve uma perda, houve um momento útil. O espírito desiste, muitas vezes, existem espíritos que desistem da proposta reencarnatória, sim. E aí pode acontecer o aborto espontâneo. Os médicos procuram um diagnóstico e encontram, às vezes, falhas no aparelho reprodutor, como eu já disse, e aí diagnostica de que você não pôde prosseguir com a gestação. Mas muitas vezes, na realidade, o problema não está condicionado única e exclusivamente ao problema físico. São problemas espirituais. Mas é como se você ajudasse um ente querido seu a sentir novamente o amor, a sentir a lembrança, como se você tivesse há muito tempo sem falar com um parente, e de repente você ligou para esse parente
e você falou com ele, você reanimou ele, você lembrou as suas lembranças do passado com ele, ele se sentiu feliz naquele momento. É mais ou menos isso, entende? E outras diversas situações. Entende como que é? Eu queria, Evelyn, que você entendesse que para fazer isso precisa de uma organização, uma estrutura muito grande. E neste momento você foi operária de Jesus. Você foi uma assistente extrema de Jesus, porque forneceu as suas energias a essa gestação, tenha durado semanas que durou, entende? Assim como muitas mães. Se eu ficar arrumando um diagnóstico espiritual, eu estaria mentindo para todos vocês, principalmente porque nós não temos estrutura ainda para entender todas as situações que envolvem a espiritualidade. Mas existe muitos dos problemas. Esse vinculado à desistência do espírito é apenas um deles, mas o motivo mental pelo qual o espírito muitas vezes desiste ou a gestação não pode continuar é porque é um tratamento. Muitas vezes, em outras oportunidades de gestações que vocês venham a ter, esse espírito mais macio, que sentiu aquele amor durante aquelas semanas, que vai sendo submetido a tratamentos psicológicos, psiquiátricos na espiritualidade, porque existem na espiritualidade hospitais que trabalham constantemente para o aprimoramento dos espíritos, encontrarem condições para a sua reencarnação, para propostas reencarnatórias vindouras melhores. Entende? Eu queria dizer para você, Evelyn, que não é uma desorganização. Há a possibilidade de interromper a gestação, mas, gente, não é uma perda. É um ato de solidariedade, muitas vezes. Eu estou falando do aborto espontâneo, que isso fique bem claro. Porque o aborto provocado tem outras concepções completamente diferentes. Mas o aborto espontâneo, ele está vinculado a N processos de amor, gente. Muitas vezes tem espíritos que eles estão há centenas de anos numa condição em que eles não aceitam de jeito nenhum a proposta de estarem encarnados, de estarem vinculados a outros processos com outras pessoas para a evolução de família e tudo. Existem espíritos que foram algozes nossos e que muitas vezes não aceitam o pai, não aceitam a mãe, entendeu? Está vinculado à oportunidade de ter a liberdade, né? A liberdade de ter o pensamento, as suas escolhas. Não é uma perda, não é um fracasso da mamãe. Por favor, a mamãe que sofre o aborto, ela precisa de aconchego, de carinho, de entendimento. Ela precisa de entendimento. Eu gostaria que você entendesse tanto o espírito que ficou próximo de ti, vivenciando aquelas energias que o corpo físico da mulher tem a condição de filtrar energias para a construção daquele o futuro organismo. E por isso que muitas vezes quando as mulheres estão grávidas, a gente fala assim, nossa, você está uma grávida irradiante. É exatamente por essa condição. Veja outros vídeos contidos no canal em relação às gestações espirituais que existem em todo um estudo da gente. A gente vai tentando dividir. Peço desculpas pelas falhas, mas eu queria que você entendesse, eu queria que todas vocês, queridas mamães que colocam o recado no canal, vocês me emocionam muito e me deixam assim encantado, porque quando eu fiz o aborto era só para passar informações e um dos motivos, e de repente foi uma surpresa imensa. Eu espero que você possa entender que as situações são variadas, mas que na realidade a ferramenta, a mamãe, mesmo sendo algumas semanas, elas são de extrema importância para muitos espíritos que ainda não têm a consciência da necessidade da oportunidade reencarnatória, de muitos espíritos que estão numa condição animalesca, que não entendem que a reencarnação é uma oportunidade magnífica de evolução, porque a gente aprende, se refaz,
entra em contatos com energias de amor, de companheirismo, de parceria, de cuidado, entendeu? A nossa família é espiritual, gente. Nós temos a família corporal, que são ligadas a motivos diversos, conexões diversas, né? E a família espiritual, que também nos liga a conexões diversas, a espíritos diversos. Mamãe que sofreu um aborto, você foi uma ferramenta do exército de Jesus. A espiritualidade viu em você uma possibilidade salutar de auxiliar espíritos extremamente em condições ruins. Se houve o aborto, é que a sua prestação de serviço era até ali. Você sabe que ser mãe e ser pai são cargos de confiança de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Então não pense que você sofreu um aborto, sofreu uma perda, rompeu uma situação amarga. Não. Que você foi uma prestadora de serviço até aquele instante, até aquele momento, para que aquele espírito recebesse a sua bondade, o seu amor, o seu carinho, e toda a energia que essas ações mentais ocasionam um ao outro. Se não pôde ser agora, poderá ser uma outra oportunidade. Muitos espíritos vão e conseguem se refazer na espiritualidade pela bondade do coração de vocês, mamães, que permitem esta possibilidade, sabendo que muitas vezes dentro do seu subconsciente, fato esse vai acontecer do aborto espontâneo. Ok? Eu peço a vocês que estudem muito o livro dos Espíritos, que estudem livros da codificação, que estudem as necessidades dos espíritos. Existem livros fantásticos, Nós, os Abortados, que falam aqueles espíritos que passaram pelo aborto, aí abortos provocados. Nós, aqueles espíritos que estão tristes na espiritualidade, magoados, chateados por ter sido abortados, e aí ficam assustados, não querem passar de novo por essa situação de rejeição. Vários são os problemas espirituais existentes. Mas o diagnóstico espiritual da mamãe que muitas vezes sofreu aborto foi a prática do amor a espíritos que muitas vezes você conhece, muitas vezes não conhece, simplesmente serviu para aquela necessidade naquele momento, tá bom? Um beijo no coração de todas as mamães. Você foi mãe por 7 semanas, por 9 semanas, por 10, por 12 semanas, enfim, não importa. Foi mãe, acolheu dentro de ti, circundou aquele espírito necessitado com energias salutares, que muitas vezes os espíritos recebem conselhos, recebem orientações, muitas vezes eles nem escutam os espíritos mais evoluídos e precisam desse impacto de energia salutar, de amor, de solidariedade. Gratidão no fundo do coração por tudo. Gratidão por vocês estarem no canal. Gratidão por vocês me emocionarem e fazer cada vez mais esse nosso encontro, esse nosso canal, onde eu considero um método de escola para todos nós. Ok? Farei mais vídeos, mandem perguntas. Se você gostou, divida com pessoas que vivenciou o aborto, que muitas vezes se sentem só. Tem muitos encarnados, casais, que se sentem só, traumatizados, amargurados. Pense pelo lado salutar. Os motivos são outros completamente diferentes do que fazer você passar por uma situação de sofrimento. Não entenda como uma situação de sofrimento. Muitos dos nossos filhos, eles têm períodos conosco. E o que acontece é que você foi mãe durante aquele período de gestação necessário para esses espíritos. Tá certo? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Fica com Deus. E se você gostou, divide e compartilha com seus amigos. Divide e compartilha com quem precisa. Ok? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.